Boa tarde, gente. Então vamos começar a nossa aula. Tá. Eu estava tentando assistir, fazer duas coisas aqui, olhar pelo meu celular para ver se ia compartilhar minha tela, mas não estava conseguindo. Então, boa tarde a todos. Então vamos para a nossa terceira aula hoje falando sobre arte, artesanato e design. O que isso tudo tem a ver, né? Já estou fazendo a gravação da aula também. Eu estou com um pouquinho de dificuldade de colocar a primeira aula, gente, no vídeo, tá? No site, porque ela ficou muito picotada. Eu tive que fazer acho que umas 3 ou 4 gravações e eu não consigo editar ela num vídeo só, tá? Porque no computador tô tendo um certo problema em relação a isso. Mas acredito que até o final da semana já vai resolver, e aí essa e a outra também já vão para o nosso site do projeto. Todo mundo vai poder assistir o que perdeu ou vai assistir se ainda não viu, né? Vocês me escutam bem? Tá. Eu vou fazer uma apresentação da tela, tá? E eu gostaria que vocês me dessem um retorno se vocês estão enxergando, pelo fato de que eu não vou estar enxergando, tá? Agora eu consegui enxergar que tá aparecendo, pelo menos no meu celular tá. Só tem alguém com o microfone ligado. Deu. Vocês enxergam então a apresentação direitinho, né? Sim. Ótimo, obrigada, Elisa. Então, essa é a nossa apresentação do nosso tema de hoje, a nossa aula sobre arte, artesanato e design. Eu vou me apresentar através de imagens para vocês, porque eu acho que isso também faz parte de vocês me conhecerem também, não só... Eu vou ter que fechar só um pouquinho, porque tem gente querendo entrar. Tá. Não só conhecerem a Mariana do Departamento de Cultura, mas também conhecerem a Mariana que trabalhou com arte, trabalha com arte, estou ainda pensando em voltar em algum momento, mas isso nunca sai da vida da gente, né? Esses são alguns trabalhos meus que surgiram a partir do artesanato, tá? Então, são projetos que eu fiz no decorrer da faculdade e da minha especialização em design de superfície. Eu sou formada em artes visuais, licenciatura, e depois eu fiz uma pós-graduação em design de superfície, que são estampas para tecidos de roupas. E, enfim, para várias coisas, né? Para piso, para parede, papel de parede, enfim. Mobiliário também. E eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos de o quanto eu usei o artesanato dentro do meu trabalho. Esse primeiro desenho aqui, não sei se vocês conhecem, as mais novas talvez não. Ser mais velha sempre tem privilégios. Conheciam as linhas varicor. Minha avó sempre trabalhou com bordado, sempre trabalhou com... Ela tinha uma loja, né? E ela tinha esses bordados e os riscos de bordado varicor, e esses bordados fizeram parte de muitas memórias minhas dos trabalhos dela, e eu acabei me utilizando desses desenhos para dentro do meu trabalho. Então isso não é um bordado, mas ele é de um bordado. E faz parte dos riscos de bordado varicor. Se alguém algum dia tiver interesse, eu tenho todas as apostilas que eram dela, que são muito interessantes. Esse outro trabalho aqui foi um trabalho para o mestrado já, para pós, feito em parceria com a Valéria Bail. Ela executou essas flores em crochê para mim e que posteriormente foram editadas em forma de rapport, como a gente chama, um termo técnico, para serem estampadas em tecidos. Então, a gente utilizou peças do artesanato para isso.
Esse aqui também veio do bordado varicor, então algumas peças de cerâmica minhas, executadas na graduação ainda, por volta de 2013, 2012, não, bem antes, 2010. E esse aqui é um vestido da minha avó, que a gente usou no barro, em cerâmica, prensado, e aí embaixo relevo ficou o bordado, tá? São ideias e é a maneira que eu encontrei de me apresentar para vocês através da arte, do artesanato e do design. Isso aqui também são alguns projetos meus em cerâmica, eram painéis decorativos, em baixo relevo, também todos feitos à mão e desenhados à mão também. Eu sempre trabalhei com a chita, o chitão, que a gente conhece, né? E fez parte de todo o meu trabalho. Assim como esse aqui também, trabalho em cerâmica, com vidrado e desenhado à mão. Então essa é a Mariana artista, né? Vocês acabaram de conhecer a Mariana designer e a Mariana artista. Eu quero apresentar um pouquinho para vocês o que afinal de contas é o design. Então a idealização, é a criação e o desenvolvimento e a configuração, a concepção e a elaboração de um produto, que normalmente é produzido industrialmente ou por meio de um sistema de produção em série, que demanda a padronização dos componentes de desenho normalizado. O que isso tem a ver com artesanato? A gente não precisa fazer exatamente o design, até porque a gente não estaria fazendo artesanato, então nós estaríamos fazendo um produto em grande escala, não é o objetivo do artesão, mas a gente pode beber um pouco da fonte, isso é muito importante. Então, o que é esse artesanato? Então, o artesanato, ele na verdade é um objeto que é uma maneira de criar um objeto a partir da transformação de uma matéria-prima, ou seja, da linha, do barro, do tecido, enfim, desses diversos materiais, da tinta, a gente vai transformar usando os equipamentos e coisas que nos auxiliem, mas nada vai superar o trabalho manual, certo? Então, o artesanato sempre se manifesta em aspectos individuais e coletivos. As escolhas, os gestos e o ritmo do artesão ficam registrados, ou seja, eu vou enxergar muito do artesão dentro daquele trabalho. Nós vamos enxergar a identidade cultural compartilhada do grupo ou das pessoas dentro daquele trabalho. Por isso que é importante nós definirmos sempre qual é a nossa identidade, né? Então, o que é essa criação? Então, esses objetos criados de forma artesanal são únicos e possuem um valor de uso e carregam valores culturais, que é isso que a gente procura e a gente está estudando aqui. Então, elas trazem a marca do artesão que a criou. Cada um de vocês tem a sua marca própria. Cada um sabe fazer vamos falar numa linguagem mais coletiva, assim, cada um sabe fazer o mesmo caseadinho, mas cada um vai levar a sua identidade para aquele trabalho. E é isso que eu quero que vocês entendam e percebam hoje, certo? Então, cada peça vai ser sempre única e isso vai ser sempre carregado de valor cultural. Então, essa é a diferença do design e do artesanato, que eles são, nesse sentido, completamente opostos. Porém, eles vão ter sempre um valor cultural agregado. O artesanato sempre vai ter um valor cultural agregado que vai ser extremamente importante, certo? E que vai fazer ele diferente. Então, isso é basicamente o que a gente entende por artesanato e design, e é uma teoria, né? Isso tudo não é texto meu, tá, gente? É texto tirado de um site que depois eu vou mostrar para vocês, aonde vocês podem beber muito daquela fonte ali que é extremamente rica. Eu não estou enxergando vocês, tá? Eu estou só enxergando a tela do meu computador. Então, se alguma coisa estiver acontecendo de errado na tela ou alguma coisa vocês estejam vendo aí, vocês podem abrir o microfone e falar comigo para eu poder arrumar, tá? Então, colorimetria, o que é isso? Às vezes a gente enxerga um trabalho e a gente enxerga ele muito bom.
E a gente não entende por que que aquele crochê, por que que aquela peça diferente, aquela tapeçaria, aquela tecelagem, aquele tricô, ele é tão diferenciado. Por que será que eu faço a mesma coisa e às vezes o meu não parece tão bonito? Vamos falar, por exemplo, de um cachepô desses de crochê que a gente vê fazer. Por que que isso parece às vezes tão diferente do que a gente já está acostumado? Porque a gente precisa aprender também a lidar com as cores. Nem todas as cores vão combinar uma com a outra. E a gente tem que tentar aguçar o nosso olhar. Por quê? Vamos pensar aqui na nossa cidade. Às vezes o Tony mandou vir uma linha que é desse primeiro tom de azul, tá? E aí, a linha que vocês queriam era um pouco mais clara ou um pouco mais escura, enfim. A gente às vezes não consegue achar os tons certos, na hora a gente fica ali juntando as tintas, as linhas, as lãs, tenta encontrar uma maneira, mas a gente também pode se utilizar da internet. Existe um site chamado Design Seeds, depois vai estar escrito aqui, porque a gente tem uma frase que é meio padronizada, nem tudo se cria, tudo se copia, talvez vocês já tenham ouvido falar, mas eu acredito muito nisso quando esse copiar significa ajudar o nosso trabalho. Porque de nada adianta também a gente pegar e no meio dessa composição aqui colocar um vermelho completamente destoante e querer que o nosso trabalho fique tão bom quanto se tivesse com essas 6 cores aqui que esse desenho está mostrando. Então eu trouxe alguns exemplos aqui e vocês vão perceber como essas tonalidades, às vezes a gente não vai conseguir encontrar exatamente o mesmo tom. A gente vai percorrer 2, 3, 4, 5 lojas, vai a Santa Maria tentar achar um tom, claro que não vai encontrar, mas a gente vai aguçando o nosso olhar. Isso foram coisas que eu fui aprendendo durante toda a faculdade que fazem parte realmente de um bom trabalho. Muito mais do que a gente fazer e olhar ali um risco de um bordado, olhar eu não sei como chama, enfim, uma revista de tapeçaria, talvez seja a gente olhar outras coisas também. Isso é tão importante para que a gente expanda cada vez mais o nosso conhecimento. Às vezes uma revista de moda ou uma revista de decoração pode nos influenciar muito mais do que alguma revista especificamente da nossa técnica, né? Aqui tem outras cores também que são extremamente interessantes para se usar. Às vezes a gente precisa fazer algum trabalho infantil, de bebê, então a gente às vezes não consegue misturar essas cores de uma maneira harmoniosa. Outra combinação também extremamente boa e alegre, né? Que eu acho que é isso também que o artesanato de vocês busca passar. Aqui outra composição também em tons de verde, marrom e beges, e a gente tem que sempre tentar enxergar por que que isso está se ligando, né? A gente está notando aqui que não tem nenhum tom tão avermelhado, a gente está notando que não tem nenhum tom tão puro, né? Tão forte, tão aberto. Então, quando a gente for fazer um trabalho, por mais que eu tenha lá nas minhas linhas, digamos que eu vai fazer um bordado, tá? Que a gente use essas cores aqui, tá? Esse é o objetivo. A cliente chegou lá e disse assim, eu quero esses tons de cores, tá? Mas eu tenho um outro verde um pouco mais claro que eu vou usar. Se a cliente está pedindo uma determinada cor, vamos tentar procurar aquela cor. Caso a gente não encontre, a gente manda então para aprovação do projeto. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre materiais também, como isso é importante, para que a gente não fuja tanto, porque isso aqui se torna harmonioso e o trabalho vai ficar cada vez mais rico também. Aqui também, ó, uma combinação extremamente rica, né? E aí a gente consegue, depois eu vou mandar para vocês também, o círculo cromático, o círculo das cores. Como é importante nós vermos o que combina e o que não combina, quais são as cores tríades, quais são as cores
análogas. A professora Carmen está aí também, sabe bastante sobre isso, mas faz parte a gente também estudar isso para que quando a gente for fazer um trabalho colorido, que às vezes é necessário, nem todos, claro, né? A gente consiga fazer essas combinações de cor e não simplesmente caia num padrão de rosa, lilás e azul, verde e vermelho, entendeu? Aqui outra combinação extremamente harmoniosa, com um azul bem claro até, um azul bem royal, e aí combinando com preto, cinzas e um rosa. Olha como fica interessante, como fica rico isso. Às vezes é exatamente esse ponto que o nosso trabalho não está se destacando por esse fato, porque a gente não está sabendo usar as cores. E isso é uma coisa extremamente fácil de se aprender, porque a gente tem que aguçar o olhar exatamente. Aqui também outra composição bem interessante também, com alguns amarelos, marrons e azuis. E uma composição extremamente alegre aqui, com elementos simples da natureza, né? Então, cenouras, os laranjas, os rosas e os verdes, em harmonia para o trabalho enriquecer. Deixa eu só olhar aqui, porque eu tô achando que é uma mensagem no grupo. Ah, o Virley que caiu. Pois ele assiste. Aqui também uma outra composição bem, vamos chamar assim, navy. E da onde que surgiu essa composição navy? Ela, claro que ela vem do histórico dos marinheiros, como chama, das boias, né, e dos coletes salva-vidas, enfim. Mas a natureza entrega isso também. Por que os azuis combinam com os verdes, com os vermelhos e remetem a mar? Porque existe essa composição na natureza. Não existe cor feita que não exista na natureza. Não existe, apenas isso. Eu sempre achei isso uma coisa fantástica, que a gente jamais vai conseguir criar uma cor que não exista na natureza. Então, que a própria natureza já não forneça. Então, isso é extremamente rico. Olhem como é interessante essas combinações aqui para um trabalho com esse girassol. A gente consegue ver os nuances de verde, o marrom e os tons de laranja e amarelo também. Então, todas as cores que nós vamos utilizar, elas vêm da natureza. Então, se a gente for analisar uma imagem, se aquela imagem nos traz leveza, nos traz paz, nos traz bem-estar, como que a gente vai captar? A gente vai ver o que está se destacando ali, quais são as cores que tem ali. A gente pode começar a treinar isso olhando uma revista qualquer, uma foto. Imagens que vocês gostem e que transmitam o que vocês querem para o trabalho de vocês. Eu normalmente, quando eu trabalho com design, com atendimento a cliente, assim, quando eu estava fazendo mais isso, eu sempre mandava uma dessas imagens aqui. Por exemplo, eu mandava essa e essa. E aí eu pedia para o cliente escolher, mas não mandava essa cartelinha aqui debaixo, só mandava assim, né, a foto. Baseado na foto que ele escolhia, eu fazia a marca dele, porque aquilo ali transmitia muito do que ele queria. Então, e normalmente dava certo. Depois eu acabava fazendo um questionamento para ele para ver qual que era a logomarca. E daí eu fazia com as 3 cores, né? Com essa e com essa. E ele sempre acabava gostando da logomarca que usava as cores da imagem que ele tinha escolhido anteriormente. Então isso é muito rico também, até para vocês mostrarem para os clientes. O cliente está querendo fazer, sei lá, um jogo americano, não está sabendo as cores. Usem essas referências. O site é esse aqui, ó, Design Seeds. Depois eu vou mandar para vocês pelo WhatsApp. Vocês têm acesso a todas as combinações do mundo que vocês imaginarem. Pode escrever no Google também, Design Seeds. Isso é um site americano que, nossa, eu acho que eu olho esse site faz pelo menos uns 10 anos e eles são realmente muito bons. A gente normalmente usa isso para criar estampa, para trabalhar com design, é muito bom. Tá? E aí agora eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre materiais. O que é isso? Qual é o preço de 1 metro de linho? Né? Só um pouquinho que tem alguém querendo entrar. Vamos ver. O Arla chegou. Qual é o preço, então, que custa 1 metro de linho? Quanto que custam 10 novelos de lã? Quanto que custam 4 rolos de linha? Enfim, pensem os materiais que vocês estão utilizando. Tá? Digamos lá que o custo do material de vocês tenha sido R$ 82. Tá?
Qual é o valor disso? Qual é o valor que vocês vão agregar ao trabalho de vocês? E aí isso também fala um pouco do material. Por quê? A Mariana encomendou um jogo americano de linho com, como é que é? Não, como é que é? Bainha aberta. E ela quer 4 jogos americanos e 4 guardanapos, tá? Se eu quiser, a Mariana pediu isso. Então aí vocês vão passar lá o valor, R$82, vocês vão pensar lá o valor, R$82 foi de material. Então eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um linhozinho mais vagabundinho, e vou misturado, sei lá, com poliéster, e vou cobrar mais barato. Qual seria a maneira correta de vocês chegarem para a cliente e dizer, o jogo inteiro vai sair R$150, digamos assim, se for nesse linhozinho vagabundinho. Mas vocês não contam para a cliente que o linho não é muito bom. E na primeira lavada, além de tudo, ele mancha e ele embolou. E a bainha aberta, todo aquele servição que vocês tiveram foi por água abaixo, e a Mariana, além de tudo, vai ficar dizendo que vocês não fizeram um trabalho bom. Então é preferível vocês jogarem, vamos falar certo, jogar limpo. Por quê? Mariana, é o seguinte, no linho puro vai custar R$250. Tô dando um preço, gente, não tem nem noção de quanto que custa isso, tá? E num linho com poliéster vai custar 150. Qual que tu vai querer fazer? Isso é muito mais legal, porque daí a própria cliente vai estar entendendo que vocês têm valor pelo trabalho de vocês. E digam, nesse outro material pode ser que embole, pode ser que manche, pode ser que tudo, tá? Se for o caso, expliquem também sobre o tempo do trabalho de vocês. Expliquem como que você faz uma bainha aberta, como que é o serviço realmente, o trabalho de fazer aquilo ali. Quão trabalhoso é para a pessoa. Então, isso é o que vai agregando cada vez mais valor ao trabalho de vocês. Porque é muito importante também que as pessoas entendam o quanto o trabalho artesanal ele é único. Por mais que ele seja comercializado às vezes por um preço muito baixo e, vamos chamar assim, prostituindo o trabalho, não é esse o objetivo de vocês, não é esse o objetivo de quem compra também. As pessoas que compram, e eu compro artesanato às vezes, as pessoas procuram peças únicas, elas procuram um diferencial naquilo. No final dessa apresentação tem uma frase muito interessante que fala sobre isso. A gente não pode mais pechinchar artesanato, isso não tem cabimento. É da mesma maneira que eu chegar para o produtor rural e dizer que o saco de soja dele não custa, sei lá quanto que está isso, R$100, que custa na verdade 60. Isso não tem mais cabimento, porque elas não pedem desconto no tênis de marca que elas vão comprar, mas elas pedem desconto no crochê que elas vão comprar, no doce que é enrolado pela doceira da cidade, enfim. Então, os responsáveis também por agregar valor ao trabalho de vocês são vocês mesmos. Então, tem que ter um material bom, tem que ter um trabalho diferenciado, tem que ter um estudo de cor, tem que ter realmente um estudo por trás, para que isso vá carregando junto com ele cada vez mais apreço. Porque se a gente enxergar um material bom, se a gente vê um trabalho bem rico, digamos assim, a gente vai indicar. O cliente ele vai indicar, o próprio colega vai indicar, né? E aí eu tiro muitas das minhas referências, gente, sobre artesanato desse projeto, que é que se chama Arte Sol, sobre artesanato solidário. Isso aqui é um programa do governo federal, e é um site onde tem absolutamente tudo que vocês possam imaginar. Então, assim, as próximas imagens que a gente vai ver, na verdade, elas fazem, a gente vai conversando sobre cada uma delas, tá? E eu vou chamar ela de a chuva de ideias, né? É um brainstorm de ideias, então uma tempestade de ideias, de imagens diferentes, para que a gente possa enxergar possibilidades diferentes no nosso trabalho. Porque às vezes a gente fica muito vendo o nosso meio, o nosso
Eu faço crochê, então eu só vou fazer crochê, eu só sei fazer tapete de banheiro, só vou fazer tapete de banheiro, eu só vou comprar revista de tapete de banheiro. A minha vizinha faz amigurumi, mas eu não vou fazer amigurumi, eu só vou fazer tapete de banheiro, e aí não chega um tempo que a pessoa também acaba se esgotando de cliente, se esgotando de modelo, se esgotando porque não abriu, não expandiu. E aí, depois de muito tempo, ela descobre que, na verdade, o tapete de banheiro era muito pequeno para ela, que ela podia fazer colchas, que ela podia fazer diversas outras coisas, certo? Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Não. Então, essa rede Artsol é muito interessante. Eles fizeram um mapeamento sobre o artesanato brasileiro. Eu também vou mandar para vocês, para quem tem Instagram, para seguir a Luísa Bomedi, que ela está fazendo a mesma coisa agora, né, em 2021. Ela está fazendo um mapeamento do artesanato e ela está dando muitas dicas no Instagram dela sobre como aguçar o olhar para dentro do artesanato. Esses dias ela estava mostrando um centro de mesa de cerâmica, muito bonito. Só que... E aí com 2 puxadores nas laterais de palha. Um trabalho realmente muito rico. O artesão foi lá e passou um verniz tão brilhoso, que deixou aquela peça extremamente feia, sabe? Então, é esses detalhes. Talvez o material, a textura daquele material tenha muito mais riqueza do que uma coisa que venha de fora, do que um verniz, do que às vezes uma tinta mal colocada, sabe? Então, é esses aguçamentos, é essa cancha no olho, como eu chamo, que a gente tem que ter cada vez mais para enriquecer o trabalho, né? Então, eu vou mostrando alguns trabalhos para vocês. Alguns eu conheço pessoalmente, outros não. Porque nesse tempo que eu fiquei na faculdade e na pós-graduação, a gente trabalhou muito com artesanato também. Eu trabalhei muito com estudo de artesanato, porque era uma coisa que eu gosto muito, muito mesmo. E eu tive a oportunidade de conhecer as gurias da Ladrilã, lá em Pelotas, em 2015. E elas têm um trabalho fantástico, realmente. Elas têm no mercado público, ali em Pelotas, uma loja, assim, um espaço muito bom, muito bonito, cada uma faz uma técnica diferente. E aqui, ó, como vocês podem ver, essas almofadas aqui em tricô. O mercado industrial tá vendendo muito isso aqui hoje em dia. É uma coisa que é a trança mais tradicional do tricô possível. E é um trabalho que fica muito bonito numa decoração, realmente. Então, quanto mais a gente fizer trabalhos diferenciados para venda, realmente enriquece cada vez mais. Deixa eu só ver que tem alguém que está com o microfone aberto. Virley. Virley, se tu puder tentar desligar o som do teu microfone para nós, melhora, tá? Como tu fez antes. Na época eu me lembro que eu fui lá e eles tinham esse trabalho aqui, ó, em bolinhas coloridas, era um centro de mesa bem grande. Ele era uma coisa muito bonita, realmente. E ele é feito em feltragem e era, na época, isso há 5 anos atrás, era uns R$ 280. Então elas realmente trazem um valor. E por que esse valor? Não é só para custar caro. Se fosse para custar caro, não... cada um botava o preço que queria. Mas não, ele é justamente para carregar realmente a importância daquele trabalho ali. Ele é feito bolinha por bolinha, em feltragem, é um trabalho tingido naturalmente, enfim, ele carrega com ele o valor e não somente o preço do material. Então, é um trabalho que foi estudado para isso, né? E eles, a Ladrilã e outras aqui que vão aparecer, elas têm, às vezes, a assessoria de um designer, que é o que eu vou deixar depois na biblioteca para vocês olharem, alguns livros meus, que são pessoais, só para vocês pesquisarem lá. Eu, infelizmente, não empresto para levar para casa, porque gato escaldado tem medo de água fria. Já emprestei muito livro que não voltou, não que eu duvide de vocês, mas eu vou deixar lá na biblioteca, assim todo mundo tem acesso para olhar lá. Alguns designers, a partir dos anos 2010, mais ou menos, começaram a assinar coleções com os grupos de artesãos.
E isso foi uma coisa que aconteceu com a ladrilã, foi uma coisa que aconteceu também com outros artesanatos, o próprio grupo Caverac de Rosário, não é Caverá, é outro nome, fizeram essas parcerias para enriquecer também, para eles trazerem esse toque de design para dentro do artesanato. Aqui tem um trabalho com palha, que eu achei muito interessante, que pode enriquecer também o trabalho da nossa colega ali da Casa do Artesão, que trabalha com palha, porque a gente precisa, como a gente já conversou, aprender também essas técnicas que são milenares e que vão terminar, né? São luminárias, são bandejas, dentro da bandeja já tem um vidro para não atrapalhar aqui dentro, para não se virar um café, não acabar não manchando. Então, é um trabalho realmente bem diferenciado e que torna a peça muito rica, né? Eu sei que essa senhora ele faz bandejas, a gente às vezes pode tentar aprender com ela, fazer uma bandeja diferenciada, ela mesma já se propôs a ensinar também, né? Aqui tem outro trabalho com as luminárias, os lustres, eu lembrei do Virley também quando vi isso. Como faz também diferença aqui, agora falando um pouco sobre o Iuratã, me enrolei, e a Elisa, como isso aqui vende mais, né? Então, o próprio Virley, quando faz as luminárias dele, como é importante colocar uma luz amarela, que é mais aconchegante para a foto, botar num lugar, colocar ela no local onde ela poderia ficar, mostrar a lâmpada acesa, mostrar como fica, né, a luminosidade. E isso aqui, gente, são ideias que, na verdade, pode ser que, mas a Mariana não está entendendo, ninguém de nós trabalha com isso aqui. Mas a gente pode fazer isso aqui de fio, isso aqui a gente pode fazer de crochê, a gente pode conversar com algum serralheiro que possa fazer essas armações, e aí a gente pode fazer de crochê, de aquele negócio outro, macramê. São trabalhos extremamente ricos e interessantes. Essa aqui eu achei muito legal. Eu sei que vocês não fazem filó aqui, mas são peças que são diferenciadas pelo fato de serem bolsas, né? E as alças, eu já vi alça pronta para comprar. Eu acho que, na verdade, o artesanato, a inovação do artesanato é o próprio desafio, né? São os autodesafios que a gente tem, fazer coisas novas, mostrar coisas diferentes para o público. Olha que bonita essa bolsa aqui, ó. Isso numa loja de shopping custa com certeza mais de 200, 300 reais. Então, isso é artesanato. Isso é feito em Alagoas. Esse aqui eu achei fantástico. Quem quiser fazer, eu compro, porque eu sei, assim, ó, uma riqueza esse trabalho. Eu confesso para vocês, e não me condenem, eu não gosto desse tipo de paninho de crochê. Eu acho que quando eu era criança eu tinha que ficar tirando o pó de casa e tinha que ficar botando os paninhos de volta no lugar tudo. Mas eu achei essa composição desses crochês com essa madeira no fundo tão rica, mas tão rica para colocar na parede, que realmente assim, ó, é uma outra visão sobre o crochê tradicional e como isso vai entrando dentro das casas das pessoas, dentro da decoração contemporânea e dentro do que a gente vê hoje em grandes revistas, em grandes feiras de decoração, né? É realmente resgatar o ponto, resgatar aquele detalhe e não ficar mais em cima da mesinha para colocar o abajur em cima. Ele vai para a parede, ele é diferenciado, ele mostra a que ele veio. Ele é muito mais bonito do que um paninho de crochê. Ele é uma obra para ser colocada na parede. Esse aqui. Mariana. Oi. Eu acho que tem lá na Casa do Artesão uma bandeja que tem o fundo de crochê com vidro e tudo. Que legal! Que legal! Eu quero até ir lá na Casa do Artesão nessa semana para a gente separar algumas peças que a gente depois no final da oficina eu vou explicar para vocês melhor. Mas realmente, olha como fica interessante realmente o crochê embaixo de uma bandeja com um vidro em cima. É isso que a gente tem que mostrar também, o crochê com um outro olhar, né? Esse aqui eu achei muito bonito, que é o exemplo que eu dei antes para vocês, as mesas postas, como tem muita gente fazendo hoje em dia, né? Em linho, com um crochê na volta. Aqui tem uns porta-guardanapos também, feitos em crochê. Ele pode ser, como chama?
engomado. Então, é um trabalho realmente muito minucioso e muito diferente do que se via antigamente, né? Antigamente, esses porta-guardanapos eram pouco usados, hoje em dia estão usando muito de novo. Até vi algumas coisas em biscuit esses dias muito interessantes, mandei até para a Nani e para as pessoas que eu conhecia do biscuit. Então, realmente é importante a gente renovar, né, o olhar. Esse trabalho é do Pampa Caverá, é em Rosário. Eles trabalham, é uma das coleções assinadas também com o designer. E o que o designer faz? Ele vai lá, ele pergunta: Maria, o que tu sabe fazer? Eu sei fazer bordado. Então nós vamos ver, daí eles fazem um estudo de toda a coleção, como que eles vão fazer, o que eles vão resgatar daquela população ali, daquela comunidade, da vegetação, enfim, de tudo. E aí eles fizeram, olhem, esses bancos feitos em crochê, em macramê, bancos super simples, com uma armação embaixo de madeira, pé palito, que tem no Mercado Livre para vender. E são pequenos mochinhos para sentada, para fazer meditação com esses bancos. Tem muita gente que vende para fazer meditação. Aqui, ó, as imagens dos animais silvestres. Então, tudo, o João de Barro, a ovelha, o lobo-guará, a ema. Então, vai se buscando o que tem naquele local. E é isso que o texto falava anteriormente. É a riqueza dos locais, a riqueza do artesão em benefício do artesanato. Então, isso aqui é crochê, bordado livre, algumas coisas. Será que não seria interessante também trazer as inscrições rupestres, como a gente falou na outra vez? Será que não seria interessante nós trazermos o próprio estalequito, o estalequéria, algumas outras riquezas, o próprio São Pedro, as chaves, enfim. Aqui tem também um saquinho para criança, né, brincar com um joguinho da velha. E esse aqui é um trabalho que eu gosto muito. Eu sigo elas no Instagram faz alguns anos. Elas é um coletivo de artesãs que se chama Agulha Mágica. Eu acho o trabalho delas extremamente diferenciado e a gente pode ver que não é só, entre aspas, uma toalha de mesa xadrez com crochê. É uma toalha de xadrez com crochê e com pimentinhas em cada ponta. Aqui tem agora não sei se isso aqui é café ou castanhas de caju. Aqui tem vários que elas vão colocando na ponta dos panos de prato. Eu já vi com cogumelo. Fica uma graça as berinjelas, os milhos, as cenouras. Esse aqui é aquele de colocar em cima da jarra de suco também. É um trabalho muito rico que elas fazem já há alguns anos. E tem no Instagram também, vou mandar para vocês olharem as ações que elas fazem. O crochê também pode ser bijuteria, né? Ele pode virar acessório. Aqui também eu achei muito interessante, e aqui falando um pouco do que a gente estava falando sobre colorimetria. Olhem como é interessante quando as cores combinam. São todas cores, digamos assim, tradicionais, azul, verde, vermelho, roxo e amarelo, mas numa tonalidade baixa. Essa tonalidade baixa dá uma harmonia nisso aqui. Se ela tivesse só um amarelão para botar aqui no meio, a gente não ia conseguir enxergar essa almofada, a gente só ia conseguir enxergar esse amarelão. Então, como é importante na hora de fazer um novo trabalho, de pegar os materiais certos, de olhar realmente se aquilo ali não vai saltar no olho. Olhem que legal, isso aqui é um jogo americano de girassol, eu achei tão bonito, e ele também em tonalidades mais baixas, né? Aqui as flores em crochê para colocar no vaso. Eu tinha um trabalho assim, que eu comprei em Minas Gerais uma vez quando eu fui. Isso aqui eram flores de chitão. Muito bonitas também, mas acabaram levando... eu acabei perdendo. E é um trabalho bonito também de se colocar numa mesa de centro, enfim, na decoração da nossa casa hoje em dia. As tradicionais bonecas de pano, né? Essas aqui são feitas por uma artesã do Nordeste, aqui
em joaninhas para serem presas na roupa. Eu uma vez ganhei de uma amiga, uma dessas aqui para carregar na carteira, que trazia sorte, enfim. E eu não sei se vocês conhecem o trabalho da Lu Gastal. Ela tem esse projeto Bonecas Linda. Cada boneca tem um perfil, cada boneca tem uma identidade. É muito interessante. Eu sei que ela vende, acho que é uns... não sei, vou mentir para vocês quanto que é a boneca se eu disser o valor. Mas cada boneca vem junto uma roupinha para trocar. Ela vende, entrega numa caixa. Cada boneca tem uma história, cada boneca tem um nome. Ela diz aonde veio. É muito interessante essa identidade que ela traz para o trabalho dela. Ela dá cursos também. Essa data aqui tá errada, tá, gente? Eu só peguei na internet para vocês verem. Ela faz Fridas, enfim, bonecas mais mulatas, negras, ruivas, vários personagens. Acho que ela faz bonecos também, meninos. Então, e ela dá esse curso. Eu sei que ela dá direto esse curso. Eu não sei quando que abre de novo. Mas é um trabalho extremamente rico, porque tem muitos detalhes, né? E aí a gente pode ir trazendo todas os detalhes do nosso trabalho pessoal. Eu faço crochê, então eu vou ver se eu consigo fazer o vestidinho dela de crochê. Eu vou usar uma lã diferenciada, enfim. É um trabalho que enriquece realmente cada vez mais o projeto. Aqui tem algumas joias também, achei essa aqui muito interessante, provavelmente que seja feita com o resto de couro. Imaginem isso aqui colorido, como ficaria bonito numa roupa preta. É um trabalho, entre aspas, simples, mas que com um olhar diferenciado, um olhar artístico e voltado para a venda realmente, que é isso que a gente tem que pensar sempre, fica muito legal. Esse trabalho aqui eu fiquei encantada, realmente, assim, ó. Eu ainda não tinha visto um trabalho tão bonito feito em... Eu já tinha visto ao vivo em algum lugar, que agora não me lembro aonde foi, numa viagem, mas assim tão grande eu não tinha visto ainda. Ele é feito com palhas e palhas tingidas também e recortadas, muito bonito, que é uma coisa bem viável de se fazer, né? A gente tem que ir estimulando as nossas técnicas, né? Alguns trabalhos com bordado livre, aqui feitos à mão, né? Bem colorido. Olha, vocês podem ver como são ideias também para um santo, para colocar um desenho do dinossauro, enfim, algumas referências da nossa cidade. Aqui, como eu tinha falado para vocês, o jogo americano de linho e os guardanapos. Aqui também bordado livre em roupas, que é tá muito em voga isso, né? Nessa pandemia a gente viu muita gente bordando, fazendo esse bordado livre, eu mesma fiz um, mas a gente precisa também achar uma maneira de trazer isso para venda, né? Para dentro do artesanato que a gente já vende. Esse aqui é um trabalho muito legal que eu também conheço, que é o Bichos do Mar de Dentro. Elas estavam numa feira que eu fui visitar e são só animais em extinção ali do Taim. E aí tem os 5 Marias, que são os bonequinhos, tem os animaizinhos em cima das caixinhas do MDF, todos feitos à mão. É muito legal esse trabalho deles também. E eles tiveram a curadoria do Renato Imbroise, esse designer que foi lá e conversou com eles para eles fazerem um material mais rico. Aqui também para mostrar uma diferenciação de cores, né, de nem tudo ser tão certinho, digamos assim, um lado da almofada de uma cor, outro de outra, e esses desenhos mais abstratos que as pessoas gostam também. Aqui alguns bordados também com moldura já, eu acho que isso é um diferencial para quem está vendendo, né, e para quem está comprando principalmente, porque aquilo ali já está pronto e daí não precisa só chegar em casa e botar na parede. Esse trabalho aqui eu acho muito interessante, estão vendendo agora bastante, esses bordados nas folhas, o dia que eu vi eu achei riquíssimo e é extremamente bonito e ao mesmo tempo ele é delicado, né? Eu fiquei muito encantada com isso. Esse aqui é um trabalho com carimbos também, carimbos artesanais. E aqui é a nossa cuia que eu tinha feito um projeto de desenhos rupestres.
da Pedra Grande. Certo? Gente, para eu finalizar, para depois deixar um espaço para vocês falarem, isso é uma frase que me tocou muito em 2019, em janeiro de 2019, quando a gente fez o início do bazar em 2019, eu coloquei ela, e essa é a maior verdade que eu já vi, sabe? Ele não é um texto meu, ele é um texto da Raíza Costa, e ela diz por que que o trabalho manual não é valorizado no Brasil? Você, artesão, cozinheiro e pequeno produtor, já ouviu a frase? Tá muito caro, você pode me dar um desconto? É que no Brasil nós crescemos acreditando que o trabalho manual vale menos que os objetos materiais. E a minha teoria é que agimos assim pois vivemos 388 anos da escravidão e apenas 138 de trabalho livre. Não sabemos valorizar o que é feito artesanalmente, pois por muito tempo tivemos isso de graça. Trabalho manual, para muitos, ainda remete à falta de capacitação ou simplesmente à crença de que qualquer outra pessoa poderia executar aquilo. Ninguém pechincha o tênis da marca da loja esportiva ou óculos de grife no shopping sofisticado, mas esses mesmos consumidores são capazes de pechinchar o brigadeiro enrolado à mão pela vizinha, a renda artesanal vendida na praia do Nordeste e a empada do ambulante. Você não acha que existe uma inversão de valores aí? Gente vale mais que objeto e por isso o trabalho manual precisa ser mais valorizado. É muito do que eu acredito, gente. E eu vou ter que acender a luz, vocês aguardem um pouquinho. É muito do que eu acredito e eu acho que a gente tem que começar o valor por nós, né? Nós temos que nos dar valor, nós temos que trazer valor para o nosso trabalho cada vez mais. Fazer isso que a gente está fazendo, estudar, né? Fazer cursos, pensar que... Eu tenho ouvido muito também que não é errado cobrar, não é errado gostar de dinheiro. E o artesão precisa entender isso também, precisa valorizar o seu trabalho, precisa chegar e dizer sim, essa toalha vai custar R$100. Às vezes, algumas pessoas precisam vender e eu entendo perfeitamente o fato de que a rentabilidade e a escassez, né, dos recursos acaba às vezes afetando no valor e no preço do nosso trabalho. Mas a gente tem que tentar resistir para que com o tempo o valor seja, as pessoas procurem vocês pelo trabalho de vocês e não pelo preço. Isso é muito, muito, muito importante, porque não é qualquer um que faz, a gente sabe, né? Não é qualquer um que simplesmente pega uma agulha e sai crochetando maravilhas. A gente sabe muito bem disso. Eu posso ficar um mês sentada e não vou conseguir fazer eu faço no máximo uma correntinha, mas de resto não sai nada. Então, é muito importante que vocês se especializem cada vez mais, não só na área de vocês, mas expandam, né? E ninguém é velho. Ninguém... mas eu já tô com 80 anos. Se a senhora tá pensando em morrer amanhã, aí assim, aí é tarde demais. Mas enquanto estamos vivos, não podemos esperar. Nós vamos fazendo cada vez mais. A gente não tem tempo para perder. A gente só tem tempo para ganhar. Então, quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente fizer pelo nosso trabalho pessoal, pela nossa... Isso, e como é rico, né? Quando a gente vê alguém pagando bem pelo nosso trabalho. Isso é muito bom. Isso é uma valorização nossa. E aí, que bom sentir isso todos os dias. E vocês vão aprender dessa semana ainda também a dar visibilidade para o trabalho de vocês. Porque às vezes o trabalho é muito bom e ele fica guardado em casa. Porque ninguém vai querer, ninguém vai gostar. Será mesmo que alguém não está precisando disso? Será que alguém lá do Mato Grosso não está precisando de uma bandeja com um crochê exatamente como a Yolanda fez? Será? Então a gente tem que dar visibilidade também para o nosso trabalho, a gente tem que pensar como a gente gostaria de comprar isso. Como que seria o bom artesanato, como seria o trabalho diferenciado que eu quero comprar, o que eu preciso vender. Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem falar? Eu já tô com dor de garganta.
Gente, é assim, ó. A Yolanda liga o microfone, eu acho. Não? Alguém? Mariana, Sim. eu acho assim, bem como tu falaste, ó, o artesanato, ele tem que ser valorizado, porque às vezes a gente faz os trabalhos bem bonitos e o pessoal, ai, me dá um desconto, mas é muito, mas tu vai ver, soma, como tu diz, soma o material, soma a tua mão de obra, soma o tempo que tu trabalhou, soma a criatividade que tu usou para aquilo ali, né? Então, às vezes, o mesmo estilo, vamos dizer assim, é feito dá um preço lá, um exemplo, 100, o outro vende por 50. Por quê? Porque valorizou, porque o seu trabalho acha que não tem que valorizar. Tem que ser valorizado, sim. Tem que agregar, como tu disse, tem que somar tudo que tu gastou. O tempo, o trabalho, a criatividade, o material e pôr valor nesse trabalho. Penso assim, né? Não sei se estou errada, mas eu acho que tem que ser valorizado. O artesão tem que valorizar o seu trabalho. Tá certíssima, Carmen. E uma coisa que eu penso sempre é que o valor mais baixo disso é o material. A gente tem que sempre pensar nisso. O valor mais baixo disso é o material. Se o material custou 50 reais, é raro, eu acho, vocês fazerem uma coisa que o material seja tão caro, mas enfim, se o material custou 50 reais, vocês podem. Depende, claro, mas eu acredito que poderia cobrar 100, 150 reais, porque o resto é o que importa no artesanato. O material todo mundo tem. Todo mundo vai ali na FIFA, compra agulha, compra o troço de malha lá e se atraca a tentar fazer em casa, mas não vai conseguir. Então, o que está valendo nisso aí? É o trabalho de vocês. E eu acho que também a gente vai poder cobrar cada vez mais e da maneira mais justa possível quando nós tivermos confiança no nosso trabalho. Quando a gente chegar para os outros e disser, sim, esse aqui foi um trabalho que eu demorei 5 dias para fazer, eu trabalho 8 horas por dia, ele custou tanto e o valor dele é tanto. Então, quando a gente tiver isso dentro da gente, a gente vai ter muito mais propriedade, né, para botar um preço. Eu aprendi, quando eu comecei a pintar, que a gente cobrava pelo menos assim, 3 vezes o valor da peça. Se a caixa cobrou, no meu caso, né, se a caixa custou 20 reais, eu vou cobrar 20 da caixa, 20